Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Todos os figurões do Vale do Silício estavam lá, investidores milionários, fundadores de startups da moda, atrizes que viraram empreendedoras, influenciadores com milhões de seguidores e até mesmo uma ex-secretária de Estado em traje de gala. A vila de Itancaloa, situada no alto de Malibu, não era apenas uma joia da arquitetura contemporânea, era o símbolo do seu sucesso: vidro, concreto polido, piscinas infinitas e vistas deslumbrantes do Oceano Pacífico. A luz dourada do crepúsculo acariciava as paredes brancas da propriedade, enquanto lanternas suspensas nas árvores criavam um ambiente aconchegante. Uma música suave e relaxante emanava de um DJ empoleirado em um terraço, e taças de champanhe vintage eram servidas. Garçons uniformizados de branco ofereciam petiscos de trufas, caviar vegano e sushi artesanal. Mais do que uma recepção, era um evento social observado, fotografado e transmitido ao vivo pelos influenciadores presentes. Apenas 34 anos, Itancaloa personificava o sonho americano da nova geração. Partindo do quase nada, um projeto de segurança de computadores lançado em uma garagem em San Diego, ele agora estava à frente de um império tecnológico. Calosec, cujo software criptografava dados para governos, agências de espionagem e até multinacionais farmacêuticas. Discreto, elegante, sempre impecavelmente vestido em seus ternos sob medida, ele construiu sua reputação com base em duas coisas: rigor e confiança. Naquela noite, porém, ele parecia diferente. Um pouco mais leve. Seu olhar frequentemente buscava o de Cassandra Blake, sua noiva. Uma ex-modelo que se tornou uma empreendedora de sucesso no ramo de cosméticos de luxo ecologicamente responsáveis. Linda como uma deusa grega com um riso cativante, Cassandra conquistou as passarelas e o mercado financeiro com seus produtos para a pele à base de cactos do deserto da Califórnia. Nas redes sociais eram chamados de #KC, o casal perfeito, glamuroso e inspirador, sempre sorridentes, sempre apaixonados. A multidão irrompeu em aplausos enquanto o casal descia os degraus da vila, de mãos dadas. Ela usava um vestido versátil vermelho escultural. Ele, um terno marfim, aberto sobre uma camisa de seda preta. O ponto alto da noite se aproximava. Eles deixariam a recepção a bordo de um Mustang Shelby GT 500 de 1968. Totalmente restaurado pelo próprio Ethan, um projeto que ele havia começado meses antes, refletindo o relacionamento deles. Vintage, precioso, poderoso. O carro brilhava sob os holofotes, estacionado em um ângulo perto da escada, com uma fita vermelha no capô. Mas quando ele se aproximou do veículo, um detalhe incomodou Ethan. Sentiu uma leve pressão, quase imperceptível no braço esquerdo. Virou-se surpreso, e descobriu uma jovem que se esgueirara silenciosamente entre dois convidados. Ela parecia deslocada, quase invisível em meio aos vestidos e smokings de grife. Um vestido azul claro simples, um coque solto, uma fina camada de suor na testa. Lucy Hart, 28 anos. Ela parecia nervosa, tensa, mas seus olhos, de um verde claro, quase translúcido, eram claros, lúcidos e preocupado. Ela sussurrou, quase inaudível sob a música e as vozes altas. Não entre no Mustang. Sua noiva desativou os freios. Um arrepio percorreu a espinha de Ethan. Ele ficou paralisado, com os dedos ainda pairando no ar, a centímetros da maçaneta. Perdão? Asterisco, eu sei do que estou falando. Ela entrou no estúdio esta manhã. Achou que ninguém a tinha visto. Eu mesmo verifiquei. Tem alguma coisa errada. Ethan a encarou. Nunca tinha visto antes. Ela não usava crachá de visitante. Mas havia aquele nervosismo na voz dela que não podia ser disfarçado. Medo genuíno. Desespero, até. Ela acrescentou em um tom ainda mais baixo, olhando para Cassandra à distância. Ela não quer ir com você. Ela quer que você vá sozinho, para sempre. Ethan, paralisado a princípio, ficou ali com o olhar fixo no dela. O tumulto da festa pareceu desaparecer de repente ao seu redor, como se o mundo inteiro tivesse parado. A música, as risadas, o tilintar dos copos desapareceram. Ele não viu nada além dela. Em seus olhos, olhos claros, cansados, mas penetrantes, ele leu algo que raramente reconhecia em sua vida cotidiana hipermediatizada: sinceridade e um medo cru, quase desesperado. Não o medo de alguém que está atuando. O medo de alguém que sabe, e sabe muito bem. Quem é você? Ele finalmente perguntou em voz baixa, como se o simples ato de fazer a pergunta pudesse estourar a bolha de silêncio ao redor deles. A jovem engoliu em seco e lançou um olhar furtivo para a multidão.
Cassandra posava para uma foto com alguns convidados influentes a poucos metros de distância, despreocupada, sublime e perfeita. Lucy respirou fundo. E meu nome é Lucy Hart. Sou mecânica na Carson Miles, a oficina que restaurou este Mustang. Ela tirou um cartão de visita engordurado do bolso do vestido, obviamente recortado de um macacão de trabalho velho, e entregou a ele. Ele o pegou automaticamente. Ajudei a reconstruir este carro peça por peça. Foi um dos nossos projetos mais desafiadores. Mas hoje, eu vi. Ela fez uma pausa, baixando os olhos brevemente. Vi sua noiva entrar na oficina sozinha. Ela vasculhou a caixa de ferramentas. Ela achou que estava sozinha. Ethan sentiu o estômago apertar. E você tem certeza de que ela... Eu verifiquei embaixo do chassi. Pessoalmente. Logo depois que ele saiu. Subi no elevador hidráulico. Alguém cortou as linhas de freio com um bisturi térmico. É invisível a olho nu. Mas cederia na primeira curva fechada. Ela olhou-o diretamente nos olhos. Você não teria sobrevivido a uma viagem de 10 minutos. Uma corrente gélida percorreu a espinha de Ethan. O ar parecia mais pesado. Ele deu um passo para trás lentamente, seu olhar retornando ao Mustang. Ele brilhava sob os holofotes, sublime e mortal, como uma viúva negra escondida sob uma folha. Tudo dentro dele queria negar. Cassandra? Não. Não ela. Não aquela a quem ele havia pedido em casamento depois de 6 meses de amor apaixonado. Não aquela que ele havia defendido para a mídia. Não aquela que ainda o beijava naquela manhã como se o mundo tivesse parado ao redor deles. Mas ele sabia ler as pessoas. Foi isso que construiu seu império. E na voz de Lucy, no tremor controlado de seus dedos, na precisão cirúrgica de suas palavras, não aviasem mentiras. Você entende o que está me dizendo? Ela sentiu lentamente. E você entende o que vai acontecer com a minha carreira se eu estiver errado? Mas prefiro perder um emprego a ir a um funeral. Ele fechou os olhos por um segundo. Depois os abriu novamente. Frios, lúcidos, divididos. Ele tirou lentamente o celular do bolso interno, sob o olhar firme de Lucy. Seus dedos mal tremiam. Ele descou um número que conhecia muito bem. 911. Uma voz masculina lhe respondeu. 911, qual é a sua emergência? Ele respirou fundo e disse calmamente. Acho que alguém tentou me matar. Os oficiais chegarão em menos de 10 minutos. 2 viaturas silenciosas, sem sirenes, mas com luzes piscantes, deslizaram entre os carros de luxo estacionados em frente à vila. O clima da festa mudou instantaneamente. As conversas cessaram. As risadas cessaram. O olhar de todos se voltou para a entrada, onde os policiais uniformizados apareceram, sérios e metódicos. Cassandra, empoleirada em seus saltos Louboutin, com uma taça de champanhe na mão, deu uma risada clara e zombeteira ao ver a polícia se aproximando. Uá, mais uma birra paranoica de bilionário? O que deu em você, Ethan? Quer fazer um programa no TikTok? Ela cumprimentou os policiais com um gesto casual, como se fossem garçons desajeitados. Mas os rostos dos policiais permaneceram impassíveis. Pediram para ver o veículo. Ethan, sem dizer uma palavra, os guiou até o Mustang, com os ombros eretos e o rosto rígido como uma máscara. Um dos agentes, um veterano chamado Detetive Grant, inspecionou brevemente a parte inferior do veículo com sua lanterna. Imediatamente ordenou que o carro fosse içado para o elevador mecânico móvel que Ethan tinha em sua garagem particular, um luxo reservado a entusiastas experientes. Lucy, que havia permanecido à margem, guiou a equipe técnica até o sistema de elevação. Os outros convidados, atordoados, filmaram à distância. Poucos minutos depois, um dos policiais abordou Ethan. Senhor Calovay. Ela estava certa. Os canos foram cortados de propósito. Isso é sabotagem. Cassandra empalideceu. Ela deixou cair o copo, que se espatifou no chão. Seus olhos se voltaram do carro para os policiais e depois para Ethan. O que você acha que essa garota é? Ela está mentindo. Ela está com ciúmes. Ela quer se aproximar de você. Ela armou para mim. Mas sua máscara estava rachando. Suas palavras eram precipitadas, seu tom revelava pânico. E o mais importante, ela ainda não sabia que a equipe de resposta já havia. Pegou seu telefonema chegada com a concordância de Ethan. Este último, como desenvolvedor de segurança digital, havia fornecido acesso imediato ao software de recuperação de dados em tempo real. Um dos oficiais fez um sinal para seu superior. Aproximou-se de Ethan e sussurrou baixinho. Encontramos uma série de mensagens apagadas, enviadas para um número registrado em Belize. Ela fala sobre uma apólice de seguro de vida em seu nome, declarada em caso de acidente. Falsificada. Valor, $10 milhões.
Há também um recibo de transferência bancária para uma conta no exterior, e uma passagem aérea para Cancún amanhã de manhã, às 6 horas. Ethan sentiu o coração apertar no peito. Estava tudo ali. Gelado, calculado, cirúrgico. Não foi um impulso. Era um plano. Um assassinato disfarçado. Um silêncio opressivo caiu quando um dos policiais se aproximou de Cassandra. E Cassandra Blake, você está presa por tentativa de homicídio culposo e fraude. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Ela tentou recuar. Não. Você não tem provas. Não é o que você pensa. Ethan, diga a eles. Diga a eles que você me ama. Mas as algemas fizeram barulho. E as câmeras filmaram. Os jornalistas, muitos dos quais haviam sido convidados para a festa para celebrar a união mais glamourosa entre tecnologia e influência, correram em direção ao palco. Câmeras dispararam. Alguns gritaram seu nome, outros já apontavam seus microfones para Ethan, na esperança de uma reação. Ele permaneceu imóvel. Congelado. Quebrado. Enojado. Ele não diz nada. Durante esse tempo, Lúcia, recuando, observava a cena sem satisfação ou vingança. Ela não se mexera desde que a polícia chegará. Nenhum sorriso. Nenhum triunfo. Ela sabia o custo de dizer a verdade quando todos queriam acreditar na mentira. Ela sabia o custo de se posicionar em um mundo onde dinheiro e imagem muitas vezes superavam a justiça. Mas ela não se arrependia. Ela lançou um último olhar para Ethan. Ele não a viu. Muito absorto, muito abalado. Não importava. Ela não queria, nem reconhecimento nem glória. Ela não veio para ser aplaudida. Ela só queria para que ele possa viver. Então, sem emitir um som, Lucy se virou, abraçou sua jaqueta e desapareceu na multidão, como uma sombra honesta em um mar de máscaras douradas. 2 dias depois, enquanto o alvoroço da mídia em torno do caso Cassandra Blake enchia telas, redes e canais de televisão, Ethan Calova estava dirigindo sem escolta, sem motorista em um SUV discreto com vidros levemente escurecidos. Ele havia deixado seus guarda-costas no portão. Não usava terno nem relógio caro. Apenas jeans surrados, uma jaqueta leve e aquela expressão ausente que se tem quando se confronta com uma verdade que se prefere ignorar. Ele parou em frente a uma pequena garagem desbotada no final de um beco industrial em Pasadena. Uma placa amassada estava pendurada acima dela. Carson e Miles, reparo de automóveis desde 1974, saiu fumaça do galpão, misturada ao cheiro de óleo, metal quente e café reaquecido. Dentro, Lucy Hart, de macacão coberto de manchas pretas, estava sob um velho picape Ford F-150. Ela trabalhava com concentração, com uma lanterna na testa e uma chave inglesa nas mãos. Seus movimentos eram precisos, rítmicos, ancorados em uma rotina milimetricamente perfeita. Ethan olhou para ela por um momento sem dizer nada. Ela parecia em paz naquele mundo de motores e silêncio severo. Uma mulher que ninguém notava no mundo que valorizava vitrines em vez de fundações. E, no entanto, fora ela quem salvara sua vida. Ele pigarreou. Olá, Lucy. Ela deu um pulo, rolando a prancha em que estava deitada para se sentar. Seu cabelo estava preso em uma trança curta, seu rosto coberto de pequenas manchas de gordura. Quando viu Ethan, suas sobrancelhas franziram, confusa, mas não agressiva. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, levantando-se e limpando as mãos em um pano velho. Ele entregou a ela um pequeno saco de papel pardo, donuts e um café decente. O seu parecia intragável na outra noite. Um canto dos lábios dela se ergueu, mas ela não pegou a sacola. Olhou diretamente nos olhos dele. Você veio me agradecer? Não. Bem sim, claro. Mas, não só isso. Eu queria entender o porquê. Por que arriscar tudo isso por um estranho? Lucy ficou em silêncio por um momento, olhando para as marcas pretas em seus dedos, a velha caminhonete, a sombra do passado em seus olhos. Então ela falou. Porque ninguém nunca tinha feito isso pelo meu irmão. Ethan ergueu as sobrancelhas levemente. Ela continuou com a voz um pouco mais grave. Noah, meu irmão mais velho. Ele morreu há 2 anos. Ele dirigia um carro barato. Os freios falharam numa descida. Disseram que ele estava em alta velocidade, que estava sendo esperto. Mas eu conhecia o Noah. Ele dirigia com cuidado. Tinha acabado de conseguir um emprego como mecânico em um centro agrícola. Ele era cuidadoso. Ela se virou brevemente, com os olhos úmidos mas a voz firme. Mais tarde, descobri que o antigo dono do carro havia mexido nos freios para receber o prêmio do seguro. Mas ele nunca foi processado. Falta de provas. Tentei de tudo. Contatei advogados, a polícia. Ninguém me ouviu. Ethan ouviu, braços cruzados, coração pesado. Então eu fiz uma promessa. Uma promessa idiota, talvez.
Que se um dia eu visse os sinais que não vi para o meu irmão, eu não hesitaria. Mesmo que ninguém acreditasse em mim. Mesmo que isso me custasse o emprego. Mesmo que me chamassem de louco. Ela voltou os olhos para ele. Então, quando vi Cassandra, sozinha na oficina, inclinada sob o Mustang, com as mãos onde nunca deveriam estar, eu soube. Meus instintos gritavam para mim. Ela deu de ombros. Eu agi. Desta vez, eu falei. E você está vivo. É só isso que importa. Um silêncio pesado, cheio de verdade, caiu entre eles. Ethan, normalmente tão à vontade com discursos, arrecadações de fundos e palavras que tranquilizam a multidão, não sabia mais o que dizer. Olhou para ela como se fosse uma coluna esquecida que sustentava um teto sem nunca reclamar. Você é a pessoa mais corajosa que já conheci. Ele disse finalmente. Ela balançou a cabeça com um sorriso triste. Não sou corajosa. Só estou cansada de ver o mundo virar a cabeça quando deveria estar de pé. Ethan, com os olhos baixos, assentiu lentamente. Então, deixe-me lhe oferecer algo. Não como um agradecimento, mas como um começo. Gostaria de contratá-lo para trabalhar em um projeto pessoal, uma fundação, para investigar, consertar, proteger, para que nenhum outro Noé desapareça na indiferença. Lucy congelou surpresa. Você está falando sério? Mais do que nunca. Ela não respondeu imediatamente. Mas lá no fundo, algo se abriu. Uma possibilidade. Uma luz. Os dias se estendiam como uma noite sem fim para Ethan Calovey. O caso Blackett tinha incendiado as manchetes em todo o mundo. Os nomes de Ethan e Cassandra estavam estampados em jornais, sites de notícias e canais de notícias 24 horas. Mas desta vez não era a celebração de uma união, mas sim uma história de traição, de uma trama fria e calculada. Os olhares, antes de admiração, às vezes se tornavam pesados e desconfiados. O outrora invencível bilionário parecia vulnerável, ferido, humilhado. Diante desse tsunami midiático, Ethan tomou uma decisão radical. Suspendeu todas as suas aparições públicas. Nada de entrevistas, nada de conferências, nada de fotos nas redes sociais. Ele precisava de silêncio, de um momento de perspectiva. Precisava se encontrar, reaprender a respirar longe dos holofotes. Mas ele não estava sozinho. Lucy estava lá, como uma âncora na tempestade. Ele voltava para vê-la com frequência, sem avisar, sem avisar. Às vezes, só para tomar um café preto na garagem empoeirada. Às vezes para enfiar as mãos na graxa ao lado dela, ou simplesmente para ouvir. Eles conversaram sobre tudo. De motores e sua mecânica misteriosa, onde cada parte tem seu papel vital. A dor, essa ferida que cada um carrega de uma forma diferente, mas que deixa uma marca duradoura. Confiança, frágil como vidro, que deve ser reconstruída todos os dias. Esperança, às vezes, apesar de tudo. Lucy adorava provocar Ethan. Sabe, você é o bilionário que poderia ter acabado em um barranco sem nem perceber. Ele sorriu então, divertido. E você é o sussurro que mudou minha vida, aquele que me impediu de virar uma estatística. Os meses se passaram. Aos poucos, o relacionamento deles se consolidou, feito de uma cumplicidade sincera e sem adornos. Um ano depois, eles inauguraram em conjunto uma fundação chamada Ponto de Frenagem. Este nome cuidadosamente escolhido significava tanto o ponto de ruptura, o limite, quanto o desejo de conter perigos invisíveis. A fundação se dedicava à perícia mecânica independente, à prevenção da sabotagem automotiva, um assunto pouco conhecido, mas muito real, que quase custou a vida de Ethan e de tantas outras pessoas. No dia da inauguração, sob um céu limpo, cercados por mecânicos, jornalistas em busca de uma nova esperança e amigos leais, Lucy e Ethan fizeram um discurso emocionante. Eles ainda não eram um casal. Quem sabe um dia. Por enquanto, eles estavam dirigindo lado a lado, devagar e com cautela. Eles sabiam que a estrada seria longa. Mas uma coisa era certa, desta vez os freios funcionaram perfeitamente.